Então, bom dia, nono ano. A professora que compartilhou com vocês a página da apostila. Na aula passada, a professora pediu para vocês realizarem a atividade na apostila, da página 12 até 16, né? Nós também fizemos algumas coisas na aula, né? E vocês tinham que enviar para a professora, então, a página 16, onde tinha um texto, tá? E vamos também fazer, aqui a professora pediu para vocês lerem o texto aí, que é esse aqui, ó, Conto de Fadas às Avessas, certo? Então, vocês tinham que ler esse texto e responder aqui, ó, né? Vocês tinham que sublinhar também lá no texto e responder a número 2 e a número 1. E aqui, ó, hora de filosofar, então vocês tinham que registrar no caderno, certo? As respostas, ok? E lá na outra página, vocês tinham que responder aqui, ó. Registre por escrito como você pensava na infância e o que pensa atualmente, né? Sobre a presença e os efeitos de bondade e de maldade no mundo à sua volta, daí na infância e na atualidade. E vocês tinham que enviar para a professora, então a professora vai estar recebendo hoje, tá? Até o final, então, daí da nossa aula, até às 9, vocês enviem para a professora o texto, tá? Produzir um texto argumentativo falando sobre bondade e sobre a maldade, tá bom? Certo? Alguém aí quer falar sobre as atividades da página 15, que é a número 2, sublinhar a número 1, que é sublinhar no texto os trechos que despertam suas próprias reflexões a respeito da bondade e da maldade. Querem comentar? Eu sublinhei no texto foi a parte e percebeu como era o mundo na realidade, que ele tá falando sobre que a criança cresceu e tal, essas coisas assim. Isso. E a parte será que percebem o quanto na verdade são maus uns com os outros? Que ele tá falando dos adultos. Sim, muito bem. Mais alguém, além da Sofia? Professora, Oi, pode falar, Beatriz. eu gostei dessa parte final, assim, ó. Quero dizer também que muitos desses sentimentos de que eu falei, você talvez nem saiba o que são. É sinal de que ainda possui inocência, ou que faz o bem ou o mal sem saber. Muito bem. Mais alguém, além da Beatriz e da Sofia? Quer fazer o seu comentário? Falar a sua parte aí que mais gostou, das suas reflexões? Não? Galerinha hoje não quer participar? Então vamos para a número 2. A número 2, vocês tinham que comentar uma das suas reflexões com os colegas, né? Ouvindo também o que eles pensam. Então registre um comentário que você fez e o outro que você ouviu do colega. Vamos lá então, galera. Então tem que participar aí, ó. Posso falar o meu? Pode, Sofia. Nesse texto deu de perceber a inocência e a pureza de uma criança, que depois cresce e entende que o mundo não é como ela pensava. Muito bem, é isso aí. Mais alguém? Eu pensei a mesma coisa que a Sofia falou, só que eu usei palavras diferentes. Eu coloquei, não deixe sua criança interior morrer. Muito bem, é isso mesmo, né? Mais alguém, galerinha? Sim, não? Galerinha aí não quer participar? Só a Sofia e a Beatriz? Eu coloquei que nesse texto dá para perceber que as crianças acabam, grande parte das vezes, não sabendo muito o que é bom,
ou o que que é maldade. Isso. E nem sempre quando elas vão agir, elas sabem que tá fazendo, se é algo bom que elas estão fazendo ou mal. Não E que sabem, quando né? crescem que quando crescem elas acabam aprendendo. Muito bem, isso mesmo, né? Então ali ó, já iniciou, mas a criança cresceu, né? E observou o mundo ao seu redor, né? Muito bem. Mais alguém, galerinha? Não? Então ali, como a Sofia, a Beatriz e o Thomas falaram aí as suas... o que eles pensaram, né? Então, ali no segundo, na segunda parte aqui do quadradinho, ó, aqui ó, do retângulo, aí vocês vão escrever o que o outro ouviu, né? Isso também está aí parecido com o que vocês falaram, né? E a número 3, você considera possível, ó, aqui ó, você considera possível fazer um bem ou um mal sem saber? Como sugere no texto, justifique sua opinião. E aí, galerinha, o que vocês fizeram? Posso falar, Pra? Pode? Sim, às vezes uma pessoa ajuda a outra sem perceber, sem ser intencional, como um instinto. E ela, na verdade, está praticando o bem, sem saber. E o mesmo vale para o mal. Muito bem. Mais alguém? Nossa, de novo, muito parecido com o da Sofia. Da Sofia, muito bem. Sim, às vezes pensamos estar fazendo o bem para alguém, mas estamos fazendo o mal. A gente não se dá conta, né? Que a gente acaba É, muitas vezes, né? Fazendo aí uhum, por impulso e, né? Ainda bem que existe aquela palavrinha, né? Perdoe, me desculpe, uhum. né? Muito bem. É Ótimo. porque, tipo, o que acontece? Às vezes o que é, tipo assim, considerado bom pra gente não é bom pra pessoa. Isso mesmo. Muitas vezes aquilo que é bom para mim não é, né, o bom ali para o outro, né? O que o outro deseja, o que ele gosta, né? Muito bem, é isso aí mesmo. Mais alguém, galerinha? Quer ir compartilhar? Eu Galera, coloquei que sim, pois às vezes ajudamos os outros sem saber e além de que às vezes também acabamos fazendo mal sem querer. isso, essa não esse mal assim, não bem o mal, né? Mas a gente acaba Sim. muitas vezes, né? Não fazendo bem, né? Uhum. Mas, né, o que vale aí é a intenção, né? Então, aí entra na resposta aí das meninas, né? Que a gente não sabe, muitas vezes, aquilo que é bem para um pode ser mal para o outro e assim por diante, né? Muito bem. Mais alguém, galerinha? Não? Vamos ver se entrou mais alguém. Não. Aí vocês tinham que escrever lá a hora de filosofar no caderno, né? Responder ali no caderno, né? Leia e discuta as questões, vocês tinham que responder, né? Que pretendem provocar um diálogo de reflexão. A bondade e a maldade decorrem dos pensamentos ou dos sentimentos de uma pessoa? O que vocês colocaram? O que vocês fizeram aí na hora de filosofar? Daí tinha outra perguntinha também, ó. A bondade e a maldade são naturais ou aprendidas? A gente aprende ou elas... Seria a 3? A, a 3, a prof já fez ali. Ah, Você tá. considera... a prof pulou a 3, é verdade, a prof não fez. Não, fizemos sim, o Thomas falou, você também Não. falou. Nós Qual respondemos, seria é a hora de página? filosofar, lá na página 15. Ah, Continua tá. na mesma página. É na hora de Ah, foi mal. A número 3 ali vocês já responderam. Então, é ali, Ok. ó, hora de filosofar, né? Então, a bondade e a maldade, né? Então, tem a primeira perguntinha ali. Decorrem dos pensamentos ou de sentimentos das pessoas, né? Que é essa daqui, ó.
Deixa a prof colocar aqui para vocês. Ó, Obrigada. essa daqui. Ô, prof, Oi? eu coloquei que dos dois, pois vai ter um sentimento que vai fazer você pensar. Isso, essa reflexão, né? Muito bem. Depois a outra, que é a bondade e a maldade são naturais ou são aprendidas? Na minha opinião, o bem é natural, que pode ser aprendido mais sobre. E o mal é algo aprendido, mas não que alguém ensinou, mas que alguém fez e a criança copiou, se acostumando com isso em certo estado. Isso mesmo. Muito bem. Normalmente o que acontece é porque assim, as crianças, né, elas percebem muitas coisas à sua Observam, volta, né? observam muito. Aí as crianças normalmente veem fragmentos de felicidade e de maldade, assim, digamos assim. E Aí elas decidem, sabe? acabam O que elas copiando querem e o que elas não querem. Assim. Sem saber, sem querer, assim. Isso mesmo. E a outra, a bondade e a bondade e a maldade podem ser entendidas como hábitos? O que vocês colocaram? O que Eu vocês coloquei fizeram? que sim, pois se você praticar muito bem, vai acabar virando uma coisa natural de se fazer, tipo um hábito. Né? Você ajudar uma pessoa, se você tipo, fazer desde criança, você começa a fazer isso naturalmente, sem pensar, virando um hábito. Isso mesmo, né? Como as palavrinhas mágicas, né? Por favor, obrigada, né? Bom dia, né? Boa tarde, olá, tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Então, já é da natureza do ser humano aí, né? Muito bem. E a outra, mais alguém quer falar essa? Não? Podemos ir para a outra? E na outra, pessoas que não agir segundo as regras, né, sem considerar os efeitos, nos torna bons? Ó, agir segundo as regras, né, sem considerar seus efeitos, nos torna bons ou não? Eu coloquei que não, porque às vezes essas regras podem causar um mal e você precisa perceber os efeitos para decidir se vai segui-las ou não. Isso mesmo, muitas vezes as regras estão ali também não fazem muita, né, muita ali, muito sentido, né, na verdade, né, em relação... Pode falar. Tá, desculpa. O que acontece, eu acho, é porque, como a Sofia falou, é algo que... tipo, como que você falou mesmo, Sofia? Desculpa. Eu falei que às vezes essas regras podem causar o mal e você precisa perceber os efeitos para decidir se vai segui-las ou não. Sim, sim. É porque normalmente nessas situações a gente acaba seguindo as regras, assim, tipo, o que é imposto pra gente, principalmente as crianças, porque normalmente as pessoas, vamos educar as crianças. E às vezes essa educação não é tão boa quanto a criança, sabe assim, digamos assim, precisaria. Entende? Muitas Ela acaba regras, seguindo os muitas negócios. cobranças, né? É isso, cobranças, esses negócios. Limita É complicado. muito, né? Então, ela sempre vai fazer o oposto, né? Se a gente dizer para a criança, né? Ou até para a gente mesmo dizer assim, ó, não pode mexer aqui. O que a gente vai fazer? Mexer. A gente vai mexer, vai dar aquele, né? Opa, o que tem aí dentro? Vai instigar aí a curiosidade, né? Então, muitas vezes, bem isso, né? Essas regras aí podem também, né? Não que a gente deva quebrar as regras, não. Mas é que algumas coisas a gente tem que, né? Pensar, refletir mesmo para ver se está de acordo, né? E a outra, pessoas que não praticam ações maldosas, são boas? O que fizeram? Eu coloquei que isso depende muito do que a pessoa vê como maldade e bondade. Isso, Que ações maldosas ela não pratica. Isso mesmo, que nem sempre,
né? Ah, por que que é maldade? Por que que é a maldade, né? Mas muitas vezes nem tudo é maldade, né? Muitas vezes a gente só está querendo ser realista, só que está querendo ser verdadeira, né? Então nem tudo também está aí de acordo com a maldade. E Ô, professora, oi, pode falar. eu já fui para um lado mais sombrio Ah, e falei que, tipo assim, nem sempre, tipo, ele, assim, ele pode apresentar, assim, ser uma boa pessoa, só que aham. ele pode ser até pior ainda, tipo, do que uma má pessoa, porque ele, assim, segura pensamentos maus, porque as pessoas acham que ele é uma boa pessoa. Aí ele fica acumulando e ele pode alguma hora, sei lá, tipo, explodir. Mostrar aí realmente o que está Uhum. sentindo, é isso? Isso. Muito bem. E também Podemos. Pode ele falar, Leonardo. pode, também tem essa coisa de ele não fazer maldade, que ele pode encher o próprio ego. Sim, também, né? Isso aí. E a outra, pessoas, podemos agir, né, com bondade e não sermos bons? E aí? O que vocês fizeram aí? Uhum. Concordo. Ah, aqui, ó. Sim, a gente pode estar fazendo essas bondades por puro egoísmo. Mas é a bondade. Então, Ó, assim, o egoísmo daí entra como? Dá um exemplo aí para a prof. é tipo assim, tu tá fazendo ações, mas na verdade tu quer atrair atenção e dinheiro para si. Tu quer Totalmente. chamar, tu quer conquistar o outro aí, tu quer se beneficiar em Aham, cima disso, é isso? sim. Muito bem. Aham. Aí sim, né? Aí vai a intenção, né? Aquela ideia de, você vou agir com bondade, né? Mas porque isso vai me favorecer, né? Senão também não faria essa bondade, né? Só para ajudar o outro. Muito bem. Prof, Então, posso ler a oi, pode resposta? falar, Sofia. Depende de alguns fatores, como já respondi na questão anterior, mas Sim, acho que sim, pois as pessoas podem mentir, se disfarçar, esconder-se atrás de isso. uma máscara. Isso mesmo. As pessoas também ali, aí entra, como o Leonardo falou, o egoísmo, né? Aquilo que é bom para mim, então eu vou, né, fazer esse momento, mas nem sempre, né, estou aí compartilhando com a bondade, né? Só até o ponto que me favorece. Muito bem. A outra, como você definiria bondade e maldade? Como vocês definiriam a bondade e a maldade? Para mim, bondade é gentileza, ética, e a maldade é não se importar, querer o mal para os outros. Isso, muito bem. Quem mais? Mais alguém quer falar aí? Ô, professora, Oi, pode falar? eu acho que o que a Sofia disse está certo, só Sim. que digamos assim, o conceito de bondade varia muito, sabe? Uhum. Porque é uma coisa que, tipo, se você fosse falar, demoraria horas e horas e Sim, é horas um e leque, horas. né? Muito bem. É. E a gente também não pode confundir a bondade ali com que ser bonzinho, né? Ah, eu estou sendo bonzinho, então eu tenho que ser sempre, né? Ali. Então a gente tem que ter esse conceito, né? A gente pode ajudar o próximo, fazer, né? Desejar, como a Sofia falou, ter ética, né? Muito bem, mas também não pode ser aí a deixar as nossas características, né? Sempre deixar o outro passar, né? Ah, não, lá com aquele lá a gente pode fazer porque ele é muito bonzinho. A gente também tem que ter esse conceito, esse equilíbrio, né? Muito bem. E na outra, podemos transformar a maldade em bondade e vice-versa? O que vocês fizeram? Eu coloquei que, de novo, depende muito do tipo de maldade e bondade e que tipo de pessoa estamos falando.
Porque se for uma pessoa, tipo, que tem a capacidade de mudar, De que tá com a mente transformar. aberta para Aham. mudar, Isso mesmo, a gente tem essa capacidade, né, de ouvir, de transformar, de mudar, né? Muito bem. Quem mais? Mais alguém aí? Professor, Oi, pode. porque assim, é isso que se retrata, sabe, o tempo todo nos filmes para as pessoas poderem perceber, tipo, um personagem que parece mal, mas tem uma história muito triste, assim, algum trauma, algo sofrido, então Vai a sempre estar bondade pode assim. transformar. Isso, Oi. né? O homem, né? O ser humano sempre está se transformando, né? Uhum. Modificando, né? Buscando aí conhecimento, sabedoria, né? Até mesmo convive com as pessoas, né? Muito bem. A outra, a última, podemos existir, desculpa, pode existir uma moral que não valorize a bondade? E aí, o que vocês fizeram? para mim, não, mas pode existir para as outras pessoas, que elas pensam em outras morais. Uhum. Eu já acho o egoísmo. Uma moral, né? Que não valorize a bondade. Muito bem. O que mais? Mais alguém? Às vezes o orgulho. O orgulho, isso. Muito bem. Então, galerinha, ó, essa é a atividade da página 15. Vocês deveriam ter feito no caderno, responder, né? Aí no caderno. Muito bem. A prof. Agradece aí quem compartilhou, quem participa das aulas. E na número 16, lá na página 16, deixa a prof botar, vocês também tinham aqui, ó, duas perguntinhas, né? Falando o conceito aí de bondade e maldade lá na infância e hoje na atualidade. Alguém quer fazer aí o seu comentário? O que pensava lá na infância sobre os efeitos da bondade e da maldade e o que pensa hoje? O que fizeram? Querem compartilhar aí as suas respostas? Não? Que eu coloquei assim, é porque acho que na hora eu tava meio inspirada e eu coloquei de uma maneira que nem eu tô entendendo. Só que eu acho que eu colocaria, tipo, na infância. Eu meio coloquei como se fosse uma pergunta, tipo, Sim. bondade ou maldade? Entende? Foi isso que eu quis dizer. Aham. Bondade ou maldade? E na atualidade eu coloquei bondade distorcida, maldade, ações, pensamentos, vontade e sofrimento. Tipo, porque assim, na atualidade, né, que eu quis Aham. dizer, meio que levei para fase adulta, normalmente isso acontece com as pessoas, porque as pessoas elas vêm assim e pensam muito, nossa, agora eu preciso ser adulta, não posso ser mais criança, digamos assim. Ou Eu adolescente, preciso né? não posso mais. E às vezes as pessoas levam como a vida adulta como se fosse, digamos assim, uma vida cheia de regras, compromissos, mas a vida também pode ser leve, né? Claro, também a gente tem que saber aí, né? Aí entra a nossa criança aí interior, né? A gente tem que, né, conviver com alegria, com harmonia, com paz, sabedoria, né? Muito bem. Mais alguém, gente? Tá? Pode? Na infância eu coloquei que a bondade era a maioria das coisas, pois o mundo era muito mágico e a maldade era tipo os vilões dos filmes de super-heróis e os desenhos animados. Muito E na bem. atualidade eu coloquei que agora eu vejo que o mundo tem os dois, as pessoas bondosas e as pessoas maldosas. E a gente começa a perceber como o mundo realmente é. Muito bem. Ótimo. Mais alguém quer falar? Não? E aqui, ó, por último, então, vocês tinham que enviar esse texto para a professora. Então, estou aguardando o texto até ao final daí da nossa aula, tá? Vocês têm até as 9, então, aí para enviar para a professora que não enviou. E, então, nós vamos dar aqui, ó, a professora vai explicar a atividade aí para a nossa próxima aula.
E a gente vai continuar falando aí um pouquinho, né, sobre essa maldade e bondade, e vai entrar aqui, ó, a empatia, né? Ô, professor, Oi, pode falar. mas esse texto você, tipo, poderia falar assim, você sabe de cabeça, assim, quem fez e quem não fez esse texto? Ah, e a professora depois eu posso colocar no grupo, tá? Pode ser, Tá bom? agradeço. Ó, então aqui vocês, lá na página 16, vocês têm lá, ó, como seria estar no lugar dos outros? Né? Então muitas vezes a gente acaba questionando, julgando o outro, né? Mas colocar no lugar do outro, né? Como seria? Então a gente vai falar um pouquinho aqui ó, sobre a empatia. Então vocês vão ler essa página 16. Aqui, ó, vocês vão encontrar um QR Code. Vocês vão acessar esse QR Code, tá? E aí tem um joguinho, então vocês vão jogar. Então tem mais informações e depois vai ter umas escolhas aí, né? Ter algumas perguntas e vocês vão responder. Então são 8 perguntinhas. É interessante que vocês participem dessa atividade aí do QR Code, tá bom? E vocês irão fazer para a professora a número 1, tá? A 2, aí a 2 nós vamos compartilhar aí na próxima aula, porque para a gente ouvir o que o outro colocou, né? O que o amigo fez. Aí a 3, quais foram os critérios aqui que você adotou para classificar aqui a número 1. E a 4, você vai escrever mais 2 motivos, né? Para ter a empatia. Certo? Então, a atividade de vocês para a próxima aula é a página 16 e a 17 entrar no QR Code.